A Aston Martin abriu o jogo sobre sua dupla de pilotos, e ao contrário do que muitos pensam, eles podem contar com nomes muito sérios para a temporada com o novo regulamento. Embora o desempenho de Lance Stroll não seja algo que mereça grandes elogios nos últimos anos, as declarações recentes do novo chefe de equipe, Andy Cowell, mostram uma perspectiva diferente. Com Fernando Alonso improvável de se aposentar após 2026, será que podemos ver a Honda e a Aston Martin como sérias candidatas? E, mais importante ainda, qual será o papel do recém-chegado Adrian Newey e da Honda? Não há dúvidas de que uma das equipes que guarda maior potencial e também o maior mistério para a nova era regulatória é a Aston Martin. A equipe de Silverstone depositou sua confiança em Alonso e Stroll e, por mais difícil que seja aceitar, essa é a realidade que teremos que enfrentar. Não digo isso em relação a Alonso, devido à vasta experiência que ele possui no esporte, mas, ao falarmos de Lance Stroll, acreditar que ele tem perfil de campeão mundial com toda a influência familiar presente na Aston Martin parece um cenário bastante forçado. Por outro lado, o chefe de equipe Andy Cowell afirmou de forma clara que está satisfeito com a formação atual, indo ainda além ao dizer que são sortudos por contarem com esses pilotos. Novamente, não vejo problema em elogiar um bicampeão mundial, mas para um piloto que sofreu o acidente que sofreu no ano passado, no Grande Prêmio do Brasil, ainda na volta de formação, e virou motivo de chacota no esporte, não acredito que haja muito o que comentar. Todo o mérito ao Lance por ter chegado à Fórmula 1, o ápice da competição, mas precisamos ser realistas e admitir que, se não fosse pelo seu pai, dificilmente ele teria conseguido uma vaga na categoria. Ao falar de Fernando Alonso, Andy Cowell afirmou: "Ele é um indivíduo notável. Quando se olha para as categorias de automobilismo em que ele teve sucesso e também para sua motivação competitiva e sua visão de corrida, percebe-se que ele sempre sugere algo em cada conversa. Às vezes, as pessoas sugerem algo e você pensa: por que não pensei nisso? Ele consegue fazer isso em várias áreas, não apenas no acerto do carro. Portanto, ele é um grande contribuinte para ideias de melhoria de desempenho, e seu instinto competitivo o faz querer vencer hoje mesmo. No entanto, a situação com Stroll é diferente. Apesar de Cowell ter elogiado a juventude, a fome por vitórias e o feedback que ele fornece à equipe, duvido muito que, no fundo, ele acredite nisso de verdade. O ex-engenheiro da Mercedes fez questão de destacar a característica mais importante de seus pilotos. Mas, se formos olhar a realidade, a Aston Martin provavelmente é a equipe que mais regrediu no grid em comparação com o ano passado. A Aston Martin ainda não encerrou seus trabalhos para a temporada de 2025, embora tudo indique que possam ser a primeira equipe a focar inteiramente no regulamento de 2026, considerando a falta de competitividade atual. As atualizações devem chegar nas próximas semanas e a equipe poderá testá-las graças às novas ferramentas de desenvolvimento que estão à disposição. Nesse sentido, Lawrence Stroll poderá avaliar duas coisas: se sua equipe será competitiva ainda nesta temporada e se o projeto multimilionário está funcionando como deveria. Contudo, este é um time que regrediu tanto que não dá para evitar pensar que talvez precisem da ajuda de Adrian Newey, especialmente pela falta de feedback que recebem dos seus pilotos, particularmente de Lance Stroll. Adrian já fez muitos elogios a Alonso no passado e sabe do que o bicampeão mundial é capaz, mas o mesmo não pode ser dito em relação ao piloto canadense, o que significa que Lawrence Stroll pode enfrentar dificuldades para convencer Adrian a colaborar um pouco no desenvolvimento do carro de 2025. E falando sobre Lance Stroll por um momento, o piloto canadense recentemente quebrou um recorde negativo, sendo o piloto com mais eliminações no Q1 da história da Fórmula 1. Isso, sem dúvida, virou um ponto de discussão muito complicado durante sua passagem pela Aston Martin, embora ele tenha tentado se defender dizendo que, se colocassem os dois pilotos da McLaren em um carro da Sauber, eles também sofreriam muitas eliminações no Q1,
Essa não é exatamente a analogia que gostaríamos de ouvir. No final das contas, a insistência em manter Stroll e Alonso pode estar custando a Aston Martin uma oportunidade muito rara de assinar com Max Verstappen. O tetracampeão mundial certamente teria muito a oferecer à equipe, pois já vimos o que ele consegue fazer com a Red Bull, que muitas vezes é apenas o terceiro ou quarto carro mais rápido do grid. Imagine o que ele poderia realizar se lhe fornecessem toda a estrutura necessária e o reunissem com antigos aliados como Adrian Newey e Honda. Mas se você perguntar a Alonso, a aposentadoria pós 2026 ainda não está 100% confirmada, pois ele e a equipe pretendem avaliar a situação ano após ano. Alonso diz: havia coisas que eram atraentes no ano passado, e nós nos sentamos para negociar o contrato. Mas depois de 2026, eu não sei. Vou decidir temporada por temporada, dependendo de como me sentir e de quão motivado eu estiver. Agora estou muito motivado, mas não posso garantir isso para 3 ou 4 anos e comprometer a equipe. Por isso, decidimos ir até o final de 2026 e, a partir daí, tenho uma relação incrível com Lawrence e Lance. Vamos sentar e conversar honestamente entre nós para ver o que será melhor para a equipe. É doloroso compreender essa situação. Quando se tem alguém como Adrian Newey, focado inteiramente em 2026, sem dar a mínima para 2025, enquanto recebe 33 milhões de dólares por ano, dá para entender se Lawrence Stroll estiver um pouco irritado. Mas o paradoxo aqui é que, embora tenhamos criticado Lance Stroll pela sua falta de capacidade de levar o time a um título, é ele quem está sustentando 100% dos pontos da equipe até agora. Em Melbourne e na China, ele terminou em 6º e 9º lugares, respectivamente. Fora isso, vimos que o desempenho do AMR25 simplesmente não existe. E é basicamente isso que veremos ao longo da temporada de 2025. Alonso já adotou uma postura bastante pessimista em relação ao desempenho do carro. Ao comentar sua 11ª posição em Jeddah, o bicampeão afirmou: "Acho que precisamos de muita performance. Em Jeddah, terminamos em 11º basicamente porque Tsunoda e Gasly se tocaram na primeira volta e o Liam recebeu uma penalização de 10 segundos. Se não fosse por isso, seríamos 14º. Então, ainda temos um longo caminho pela frente. Dei tudo para manter o carro na pista, mas foi difícil acompanhar o ritmo dos carros da frente. Simplesmente não fomos rápidos o suficiente. 11º é provavelmente a pior posição, mas precisamos nos acostumar. Vai ser difícil marcar pontos este ano, mas se você perguntar a Adrian Newey, ele talvez não esteja tão desanimado com os resultados da equipe neste ano. O gênio britânico aparentemente já começou a trabalhar no carro de 2026 e não quer ter qualquer envolvimento com o projeto de 2025, pois seu contrato supostamente estipula que seu único objetivo é focar no novo regulamento. Se isso vai agradar Lawrence Stroll, o tempo dirá, pois ele está, efetivamente, gastando 33 milhões de dólares com um salário que poderia ser recuperado ou neutralizado com o prêmio em dinheiro da temporada, caso Newey ajudasse no carro atual. No entanto, isso significaria tirar o foco do projeto principal para 2026, o que é a última coisa que a Aston Martin precisa agora. Mais importante ainda, se a equipe terminar abaixo da 5ª posição no campeonato de construtores este ano, algo bastante provável, ganhará mais tempo de túnel de vento, o que é música para os ouvidos de Adrian Newey. Ainda assim, a situação permanece como está. A Aston Martin não está lidando sozinha com essas decisões. A Honda já declarou sua intenção de se envolver na escolha dos pilotos. Portanto, apenas porque a equipe quer manter a atual dupla de pilotos, isso não significa que terão liberdade total para decidir sem consultar outros parceiros importantes. Ao detalhar mais sobre seus objetivos para a temporada de 2026, Koji Watanabe, presidente da Honda, afirmou: "O número de vagas será reduzido. No entanto, nós, como Honda, continuaremos dando nossa opinião na escolha dos pilotos para 2026 e além. Obviamente,
A decisão final cabe à equipe sobre quem vai pilotar para eles, mas será o mesmo que acontece na Red Bull, onde também temos voz. Sainz, mas e você? O que acha da postura da Aston Martin em relação aos seus pilotos? E, mais importante, você acredita que deixar passar a oportunidade de contratar Verstappen pode acabar sendo um grande erro caso Alonso continue na equipe após 2026? Deixe sua opinião nos comentários. E depois, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.